nome é Giovana, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim fazer um quadro novo, que talvez seja quadro, talvez não, que é chamado de Entre Linhas, onde a gente vai falar de um livro e vai também falar sobre algumas coisas específicas ali que aconteceu ali no livro, aquelas famosas teorias. Eu vim contar pra vocês aqui o que é que eu acho que faz sentido, o que é que eu acho que não faz sentido. A estreia desse quadro vai acontecer com o livro Jogos de Herança, que eu li, falei bastante aqui no canal, e a gente vai discutir pontos a pontos desse livro aí. Então, se você leu, chegue bem-vindo, arraste a cadeira pra gente conversar um pouco mais sobre esse livro. Se você ainda não leu, calma que eu vou falar um pouco sobre o livro no início, e aí quando eu for realmente dar spoiler, dentre os pontos específicos, eu falo aqui. Mas antes de não esquecer de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês, dar like no vídeo também. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, tô sempre conversando com vocês, falando o que é que eu tô achando das coisas, conversando, postando tudo que eu tô lendo, fazendo lá. Também não se esqueça de aqui na descrição tem o link da Amazon, comprando por esse link você ajuda o canal a crescer sem pagar nada mais por isso. A partir do dia 16 agora de agosto, até o dia 22, dia 20 mais ou menos, vai estar rolando o Book Friday lá na Amazon, tá bom? Então quando vocês forem comprar lá no Book Friday, lembra de ir aqui na descrição e pegar o link pra vocês irem lá, salva já o link, deixa tudo lá nos favoritinhos da aba do Google ou qual seja o navegador que você usa. E eu também vou estar online todos os dias na Twitch, de segunda a sexta, segunda, terça e quinta às 18 horas da noite, então às 6 horas da noite a gente tá por lá, e dia de quarta e sexta às 3 horas, ok? Então, durante esse período da Book Friday, eu vou estar lá com vocês comentando, mostrando várias dicas de promoção e tudo mais, beleza? Então, aproveita pra ir lá. E a gente também leu um pouquinho, beleza? Então, vamos lá, a gente vai falar inicialmente sobre os Jogos de Herança. É um livro que chegou esse ano aqui pela editora Alt, né? Jennifer Lee, o nome da autora. Então, é um livro que eu ganhei no Triste Literário. Assim que eu ganhei, eu li e trouxe aqui. Eu tava muito ansiosa pra ler. Nem sabia que ele estava trazendo aqui. Quando eu vi, chegou lá em minha casa, eu falei, meu Deus, foi traduzido e já está aqui em minhas mãos. Então eu falei em vlogs aqui e tudo mais sobre esse Shea. Eu gostei bastante do livro, mas é um livro que tem algumas coisas que a gente precisa discutir. Mas antes, deixa eu explicar pra você que não leu sobre o que se trata esse livro. A gente vai ter aí a Avery. A Avery, ela é uma garota que ela perdeu a mãe dela, assim. E a mãe dela era divorciada com o pai, então assim, ela não convivia com o pai. Então atualmente ela mora com a irmã dela, que é uma irmã que ela tem, que é meia-irmã. Então essa irmã que ela tem é por parte de pai, mas nenhuma das duas tem contato. Elas moram, dividem a casa e tudo mais, mas nenhuma das duas tem contato. E aí ela estuda ali no colégio dela, tranquila, etc. E aí a gente descobre ali, já no início do livro, que ela tem uma paixão ali por enigmas. Ela gosta muito de enigmas, e a gente tem uma cena ali dela jogando xadrez com um morador de rua que tava ali, né? Então ela joga e tá, e aí a ideia é que se ela ganhasse, ele ia ter que deixar ela pagar o café da manhã dele e tudo mais. Então tudo bem, até que o belo dia ela é chamada na coordenação e tá lá um cara muito bonito, muito bem vestido, chamado Grayson Hathaway, alguma coisa assim. Não sei o sobrenome dele. Esse sobrenome vai ser muito famoso, mas eu vou me referir aqui como primeiro nome, porque são mais fácil, tá? Esse cara tá lá e o avô dele acabou de falecer. E ele vai ter que abrir ler o testamento. E pra ler o testamento, ele precisa que todas as pessoas que foram citadas dentro do testamento estejam presentes na hora. Então é por esse motivo que ele entra em contato com a Avery pra Avery ir pra lá. O nome desse avô específico era Tobias, ok? Só pra gente se contextualizar. Então Tobias era avô do Grayson. Ele colocou a Avery em um testamento dele. Então ele veio falecer e agora ele precisa que todo mundo esteja junto pra ler o testamento. Só que a Avery, ela não conhece essa pessoa. Tipo, não sabe quem é esse Tobias, não sabe por que foi que ele colocou o nome dela ali naquele testamento. Então ela fica ali meio assim, mas ela decide ir, né? Vai ela e a irmã descobrir ali o que é que tá acontecendo, por que que o cara citou ela. É bom lembrar que como a mãe dela morreu e o pai dela não vive com elas duas, então elas duas têm a necessidade, não tem muito dinheiro e etc, então ela vai que ele deixou uma quantia de dinheiro pra gente, aí a gente pega e consegue fazer nossa vida, né? Vamos ver o que é que dá. Beleza, vamos lá pra casa do Tobias. É em outro local, então elas vão de avião, não sei o que, não sei o que. Lá ela descobre que o Grayson não é o único. O Grayson são um dos 4 de uma das filhas do Tobias. Então a gente tem o Grayson, o Jameson, que na verdade eu vou chamar de Jamie aqui, tá? Então o Grayson, o Jamie, o Chandler, um quarto carinha que eu não lembro o nome, tá? Porque faz um tempinho que eu li e eu não, como eu não tô com o livro mão, eu não tenho como checar agora o nome dos 4 personagens, mas você precisa saber que são 4. Você não necessariamente vai precisar saber o nome de todos, só mais do Grayson James nesse primeiro momento aqui. Ele tem esses 4 netos, fora esses 4 netos ele também tem essas 2 filhas, uma delas é a Zoe e a outra eu também não vou lembrar o nome porque é muito nome. Mas aí, enfim, quando eles chegam lá naquele momento ali, né, tá as 2 filhas, os 4 netos,
e também tem ali uma das filhas é casada, então ainda tem o marido dela ali também, incluso, né? Tá tudo com o nome da família. Pega ela e a irmã ali no momento pra ler o testamento. No momento do testamento, ele deixa uma quantia X às filhas, uma quantia X ali pros netos e deixa todo o resto para Avery. Então ela fica com tudo, com casa, com mansão, com fundação que eles têm, com todos os carros, tudo que você imaginar de resto, ficou até o resto do dinheiro, né? Porque ele deixou uma quantia específica para cada filho. E as outras ele só mandou pra Avery, ela aqui, e ninguém fica com mais nada. Então, fica uma confusão, porque não sabe o que é que tá acontecendo, então a gente não sabe o que é que rolou, a gente não sabe por que é que o Tobias decidiu deixar o dinheiro com a Avery, se eles já se conhecem, o que é que aconteceu. Outra coisa que a gente precisa deixar logo aqui de claro é que o Tobias, assim como a Avery, ele é apaixonado por enigmas e tudo mais, então, assim que um pouco antes dele anunciar e dizer exatamente o que é, ele deixa uma carta para cada um. Então ele deixa uma carta para Avery, uma carta para os meninos, para os netos e uma carta para as mães também, né? Então todo mundo recebeu uma carta ali. Tem lá a carta e a Avery acha que naquela carta tem uma espécie de enigma ali. Então, como ele é um cara que gosta muito de enigma, a casa dele em si é muito enigmática, uma entrada e saída. Todos os 4 netos eles já são treinados, o Tobias treinava muito eles para poder responder enigmas e tudo mais. Então, o James era o que mais gostava de responder enigmas e etc. Então, ele se junta a Avery e eles começam a caçada ali, né? Dentro daquela casa para poder ver se eles conseguiam o enigma, se realmente é um enigma, porque ela queria entender, ela achava que aquele enigma ia dar a resposta, porque que o Tobias deixou toda a herança para Avery, se eles já se conheciam em alguma coisa. E a gente também vai ter o Grayson é o outro irmão, né, que foi buscar ela lá no colégio, ele é o mais velho de todos, se eu não me engano. E ele fica ali um pouco no pé da Avery, porque ele acha que ela é uma vigarista, que alguma coisa deu errado e tudo mais, então ele fica um pouco tentando entender o passado dela, fica pesquisando sobre ela pra ver se ela é realmente vigarista e tudo mais. Então, nesse meio a gente vai ter muitas aventuras, né? Pra quem assistiu aquele filme, que é Entre Facas e Segredos, que tem o Chris Evans, Ana das Armas e tudo mais. Eu achei esse filme no cinema. É uma vibe bem parecida, por isso que eu gostei bastante. Eu fico imaginando a adaptação. E pelo que eu tava pesquisando pra fazer esse vídeo, vai ter uma adaptação sim, mas ainda não tem alguma coisa específica. Parece que tá em desenvolvimento a adaptação. Mas essa é assim que a história vai desenrolar. Então a gente vai ter o Grayson tentando entender um pouco mais da Avery, achando que ela é uma vigarista, e ela vai estar ali chegando com o outro irmão dela, o irmão do Grayson, que é o Jameson. Fora isso, a gente vai ter o Xander e outro carinha que eu não lembro o nome, peço perdão. Eles vão estar ali, mas não são o foco principal. O foco principal é mais nesses 3 e todo o conflito familiar. A gente vai ter um conflito familiar entre o Grayson e o Jameson, a gente vai ter um conflito familiar com todo mundo ali, pela família e tudo mais. Até porque a gente tem que entender, a gente tem que começar a entender não só pela Avery. Por que ele deixou toda a herança? Não, porque não é só por ela. Também é pela família, né? Por que ele não quis dar a família? Então a gente começa a ler o livro e a entender a esses pontos aí, de pouquinho em pouquinho, indo até lá. A minha opinião é que o livro é bastante envolvente. Eu li o livro, era 400 páginas, eu li o livro muito rápido, eu falei em vlog e tudo mais, que eu estava sem conseguir parar. Como eu falei, parecia muito com o livro Entre Facas e Segredos, então, tipo assim, eu tava super animada lendo o livro, imaginando um pouco até a mansão, né? Que a história toda se passa exatamente na mansão, e você vai captando os detalhes. E como o Tobias foi desenvolvendo aí, né, esse momento específico. A única coisa que eu realmente não gostei foi do final do livro, eu acho que tinha mais a acrescentar. E a gente vai chegar lá nesse tantinho, quando eu for começar realmente a chegar na ponto por ponto, parte por parte, porque que eu acho de errado, o que eu acho que dei certo, tá bom? Mas, por enquanto, a gente precisa saber que eu não gostei muito do final. Eu acho que faltou mais, mas assim, vai ter continuação, vai ter o segundo livro. O segundo livro foi publicado esse ano, tá? Lá na gringa. Então não sei exatamente quando é que chega aqui o segundo livro, né? Não sei se a Auto já tá aí se preparando pra trazer. Eu espero que ele não demore muito, mas o segundo livro já tá lá. E o segundo livro eu achei que ele tivesse um foco, mas pela sinopse provavelmente vai ter outro foco. Então vai ser coisas diferentes e eu já explico também quando a gente chegar lá naquela parte. A escrita da autora é super envolvente, eu acho muito boa. Eu achei que assim, faltou mais desenvolvimento dos personagens. Não especificamente da Avery, mas pelo menos entre os outros. Ela tentou fazer um triângulo amoroso, né? Tanto que na sinopse do livro já fala um pouco do Grayson e do James, por isso que eu digo que eles são os personagens principais. Mas eu acho que falta um pouco do desenvolvimento dela com o Grayson para poder
realmente trazer um triângulo amoroso ali, sabe? E tem uma parte específica do livro, tem um personagem específico do livro que é extremamente irritante, sabe? A história é muito maçante, a história é muito irritante. Então, assim, tem um momento do livro que era maravilhoso, mas quando chegava nessa mesma história, ficava repetindo essa mesma história, e não sei o que, não sei o que. É pra mim o ponto baixo do livro. Então, assim, eu não consegui dar 5 estrelas, acho que eu dei 4 estrelas. Tá começando aí, principalmente, primeiro que eu não gostei do final, eu achei que o livro valeu a pena pra ler, mas o final eu achei mais ou menos, mas eu dei um voto de confiança pra autora, porque vai ter continuação, então eu acho que ali não é o final exatamente da história, né? Então eu dou aquele ponto de confiança, mas também teve esses altos e baixos do livro durante todo o livro, porque tinha uma história que eles iam e vinham, e era uma história insuportavelmente chata, e eu não aguentava mais. Eu não sei como é que a Avery aguentava aquele negócio, porque eu não aguentava mais ver os irmãos falando sobre aquilo. Simplesmente tirei mais meia estrela lá, porque eu achei que foi o maior ponto alto e baixo ali. Mas fora isso, eu acho que é um livro que vale a pena ser lido, é um livro que eu leio muito rápido, e eu acho que o livro é legal, sabe? Não é um livro que seja super interessante, no sentido de... Eu me senti assistindo Entre Facas e Segredos mais uma vez, então como eu gosto muito do filme, gosto muito da temática, também me fez lembrar um pouco do filme de Assassinato Expresso Oriente, apesar de Assassinato Expresso Oriente, a gente tá vendo um detetive investigando o caso. Mas a resolução do caso, do assassinato, é muito interessante, então eu me senti ali naquela vibe, mas não necessariamente a vibe do filme ainda é Entre Facas e Segredo. Eu gostei muito porque o turista ele mandou uma relação de músicas muito legais pra gente ouvir, né? Quando tá lendo o livro, você tá ouvindo a música. E tem várias referências ali, como por exemplo Lock Key, que é uma série da Netflix que eu não conhecia, tipo assim, eu conheço a série, mas eu nunca assisti, então eu fiquei interessada pra assistir a série, justamente porque tava ali na playlist do livro, né, e pelas músicas parecia que tinha uma vibe também mais misteriosa. Então essa é a minha opinião geral, sem dar spoiler, sem nada, mas eu vou precisar entrar em pontos aqui agora, porque o nome do quadro é Entre Linhas e a gente vai destrinçar um pouco sobre as questões que eu acho que esse livro falha aí. Na verdade não são falhas específicas, é porque eu acho que pode ser que tenha ali pro segundo livro, né, por isso que é aquele negócio de teoria, vai ou não vai, vem ou não vem, então a gente vai conversar aí. Eu não sei se vai se tornar um quadro no canal, porque eu não sei quais são os próximos livros que a gente pode trazer aqui para esse debate. Então, se você tiver alguma sugestão, você coloca aqui embaixo que eu leio, ou se eu já tiver lido, a gente faz esse vídeo aqui. Mas eu já vou avisando aí que agora vai começar a ter spoiler, tá? Então, se você não leu o livro, eu peço que você pare aqui pra poder ler o livro e depois voltar, ou se você não se importa de jeito nenhum com spoiler, você pode continuar. A primeira coisa que eu coloquei aqui é a questão do morador de rua, né, o Harry, que é o morador de rua, qual ela ajuda. Desde o início do livro eu já desconfiava que ele realmente tivesse alguma coisa a ver com o caso. Primeiramente eu achei que ele fosse Tobias e esse seria o motivo específico para o qual ele teria colocado como a herdeira, né, porque ele estava ali ajudando ela e tudo mais, e a família dele fosse mais nem aí. Mas aí depois, do meio pro final, a gente descobre que na verdade o Harry era o Tobias 2, que é o terceiro filho, né, que ele acaba sumindo, vai embora, tchau, beleza, sequestrado, não sei o que aconteceu. Ele tá ali bonito, então o Tobias sabia que o Harry era o filho dele, com certeza, e por esse motivo talvez tenha ajudado a incluir a Eva. Eu particularmente não acredito que a Eva esteja ali apenas como uma aposta arriscada, né, porque é o negócio ali todo do livro e tudo mais, porque o nome dela era um anagrama pra isso, etc. Mas eu acho que tem muito mais história ali. E também tem aquela questão do segredo da mãe dela, né? Que ela fala, eu tenho um segredo, que é ela lembrando que a mãe dela falava pra ela no dia do nascimento dela. Eu acho que, na verdade, tem esse rolê aí todinho. Já passando aí pra questão do que eu acho que seja realmente esse segredo da mãe dela que a gente não descobre no primeiro livro, pode ser que você venha descobrir no segundo, é que eu acho que, na verdade, o Harry seja o pai da Eva, e não o outro lá, o rapaz lá, que ela acha que é o pai dela realmente, que é o pai da irmã dela também. Eu acho que seria o Harry. Que esse realmente seria o conjunto da obra. Aí você me pergunta, tá, mas aí o teste de DNA deu negativo. A gente acha que deu negativo. Por quê? Quem fala exatamente que deu teste negativo, a menina, a Zoe e a outra irmã, que eu não lembro quem era, o nome também, elas vêm a público dizer que foi negativo. Mas não faz sentido ter dado negativo e a mãe dos meninos ter mandado matar ele. Faz sentido nenhum isso ter acontecido, porque vai matar só pra mandar, não faz sentido. Eu acho que ela mandou porque ela realmente é pra algum parente da família ali e tudo mais, fizeram teste de DNA e deu positivo e elas esconderam isso. É a minha percepção. No segundo livro, a sinopse aqui cita bastante, cita o DNA, né? Ela sabe que não é filha do nenhum, não é parente do pelo teste de DNA. E eu acho que ela é sim, ela só não sabe porque ela não escondeu. Então esse é o ponto. Vocês estão me acompanhando? A ideia da história toda. Possa ser que ela realmente não seja filha, possa ser que não tenha realmente DNA.
e seja totalmente ao contrário, mas eu ainda acho que a escolha do Tobias pela Avery não foi por conta que ela seria aí uma aposta arriscada. Aí a gente entra numa conclusão que eu falei antes, que era a que eu vou falar aqui agora, que é o Grayson e a Avery. Eu acho que o Grayson e a Avery, eles dois têm mais química do que a Avery e o Jameson, apesar de que eu volto naquela tecla de que eu acho que eles não têm o desenvolvimento que mereciam. Eu acho que faz sentido eles não terminarem juntos, e talvez até um pouco demais naquela cena final em que o Grayson fala que não vai brigar com o Jameson de novo por outra garota, porque já tinham feito isso no passado e tudo mais, porque ele não parecia ser tão interessado na Avery a partir de tudo e tal, e o desenvolvimento não colou ali, naquele momento ali pra mim não colou. E o Jameson não, ela já conversava, etc, e eu acho que a ligação deles dois ali realmente era mais forte. Aí a gente entra também na história da Emily, que eu acho essa parte do livro a parte mais insuportável do livro, que pelo amor de Jesus Cristo, voltar novamente pelaquela mesma história, e os dois irmãos estariam apaixonados pela mesma garota pela segunda vez, e aí seria um momento que eles vão fazer tudo ao contrário, porque já tiveram feito um passado e deu errado. Enfim, gente, assim, toda vez que chegava essa menina era citada, eu revirava os olhos. Aí teve aquela cena específica do cabelo, que ela vai lá pra jantar beneficente lá, que eu juro pra vocês que eu digo, eu quase desisto de ler o livro naquela hora, porque eu já não aguentava mais aquela encheção de linguiça ali no meio daquele livro, simplesmente odiei. Aí, se não bastasse o fato de eu estar odiando, me vem o maior furo desse livro, que eu acho que ultrapassa todos os furos que esse livro poderia ter, é esse, que é, eles estão procurando ali os números, e os números, a data do aniversário é dia 8 de outubro, 0/8, sei lá das contas, 10, sei lá o que. Enfim, foi o dia em que a Avery nasceu, e também foi o dia em que a Emily morreu, então tem aí essa ligação entre as duas, e você passa o livro todo para descobrir isso, sendo que o furo maior tá porque o Grayson, ele se empenhou, ele passou o livro se empenhando para conhecer a Avery, ele passou, então com certeza absoluta, esse cara leu a ficha dela, então no mínimo, o Grayson saberia a data de nascimento da Avery. Era o mínimo dele saber. Então assim, se ele teve toda essa história com a Emily e tudo mais, teria sacado na hora que foi a mesma data e aquele lá ele tinha morrido tão fácil. Não precisava ninguém subir helicóptero pra nada, sabe? Então pra mim foi o maior furo, porque ela colocou justamente o Grayson, que era um dos caras que estavam apaixonados pela Emily, era o cara pra fazer aquilo, e ele não se tocou, ele não sabia, não faz sentido. Se ele que foi atrás da Avery, se ele que estava apaixonado pela Emily, ele teria se tocado muito mais rápido do que aquele livro todo. Então o livro não teria existido se o Grayson, se ela tivesse escolhido, sei lá, qualquer outra pessoa pra poder pesquisar um pouco mais sobre a vida da Avery. Ou até mesmo, né, fazer uma correlação com outra coisa, sem ser a data de aniversário e etc. Algo que o Grayson não teria tanto acesso ao primeiro momento, né? Ele precisaria que a Avery tivesse contado realmente pra poder entender. E aí, já pra não bastar, ela também envolvia a Emily, porque morreu na mesma data. E aí o outro, ai meu Deus do céu, ele tá falando por conta dela e não sei o que. Enfim, nossa, aquela choradeira no momento do livro, juro pra vocês, eu não aguentava mais. Mas isso foi tudo que eu achei do livro, assim, eu acho que eu consegui resumir, né? Eu me divertia muito com eles pesquisando, procurando e etc, ver qual era o número, achava a gaveta não sei aonde, entrava e saía. Eu achava muito interessante. A ideia, naquele momento também ali, tentam matar ela e tudo mais, e eles se beijam, isso e aquilo. Eu gosto bastante também, mas eu fiquei muito sentida, principalmente com esse furo, com essa data de aniversário, porque eu achei, assim, que foi o ápice do livro. Então, eu dei 4 estrelas muito mais pela diversão do livro em si do que o complexo do livro. Mas comenta aqui pra mim se você já leu o livro, né? Comenta aqui embaixo se você gostou do livro, se você concorda com as minhas coisas, se você tem outras teorias para acrescentar ou não aqui, se você pretende ler o segundo livro ou não. Eu pretendo ler pra saber o que é que eu acho, se vai dar realmente naquilo que eu falei pra vocês, vai chegar lá ou não. Mas enfim, eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo.